Os trabalhos da Comissão de Ética da Câmara de Cuiabá, que estavam suspensos por decisão judicial, serão retomados. Isto porque a liminar que mantinha essa situação foi derrubada nesta semana. A defesa do ex-presidente da Câmara de Cuiabá, João Emanuel, do PSD, havia conseguido, através de uma liminar, a suspensão das investigações da Comissão de Ética do Legislativo, alegando que não havia recebido toda a documentação necessária para garantir a defesa do social-democrata. A nova decisão judicial interpretou dessa vez que nenhum documento de relevância deixou de ser apresentado aos advogados de João Emanuel. A determinação do retorno imediato dos trabalhos agradou o presidente da referida comissão, Toninho de Souza, também do PSD. Nós temos uma decisão da desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, dando a garantia de que o trabalho da Comissão de Ética está dentro da mais absoluta legalidade, reconhecendo que o vereador João Emanuel recebeu toda a documentação, contrário à defesa dele, que alegava que o nosso trabalho não tinha legalidade, que não tinha abertura processual, de que ele tinha recebido apenas a capa de um CD e que boa parte da documentação não tinha recebido. Caso o social-democrata investigado seja notificado até a próxima segunda-feira, dia 17 de março, a Comissão de Ética espera que a defesa do parlamentar deva ocorrer na sessão da quinta-feira, dia 20. Questionado sobre a possível perda do mandato de vereador, João Emanuel afirma ter tranquilidade e fé em Deus de que isso não acontecerá. Eu sou muito tranquilo com relação a isso, eu não temo perder, eu tenho confiança principalmente em Deus e confio também nos argumentos da defesa, que são muito fortes. Existe um termo que é muito interessante, que se chama fé. Fé é crer naquilo que não se vê. É exatamente nisso que eu me afianço. O advogado Eduardo Marrom, que é o responsável pela causa do ex-presidente da Câmara de Cuiabá, João Emanuel do PSD, quer invalidar a decisão da desembargadora Maria Aparecida Ribeiro com tese de que nenhum dos procuradores do Legislativo cuiabano podem atuar em defesa dos vereadores que integram a Comissão de Ética. Acontece que esses procuradores, que são servidores de carreira da casa, assinaram juntamente com o advogado da comissão, Paulo Borges, o agravo de instrumento de Toninho de Souza, que culminou na decisão da desembargadora. Mais informações na reportagem de Gláucia Colognese, no portal do Grupo RD News. E você não saia daí porque na volta confere os detalhes do protesto realizado por estudantes e trabalhadores em frente à Secretaria de Trânsito de Cuiabá. Vejo você em instantes. Com a morte não se brinca. A dengue mata. Por isso, mantenha sua caixa d'água sempre fechada. Jogue no lixo todo objeto que possa acumular água. E mantenha o saco bem fechado. Verifique se possui calhas entupidas. E encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de plantas. Seja consciente. A dengue nasce do seu descuido. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Olá, o Assembleia Notícias está no ar. Neste ano, a Assembleia Legislativa tem importantes projetos na pauta de votação, começando pela Lei de Eficiência Pública e a criação do Fundo Unificado de Previdência. A Assembleia Legislativa irá priorizar a análise e votação da mensagem do governo referente à reestruturação do MT Saúde. A Comissão de Infraestrutura da Assembleia recebeu do CREA os laudos das obras da Copa, que apontam deficiências e falhas em algumas obras e serão encaminhadas à Secopa para providências. Os documentos serão entregues aos demais órgãos fiscalizadores. Esse acompanhamento tem que ser feito sim, tem que ficar em cima, fiscalizando. E quanto mais terminar, quanto mais rápido, melhor para nós, para todo mundo. Tem que ter alguém para olhar e eles estão aí para fazer isso aí, tem que trabalhar. O Assembleia Notícias volta a qualquer instante. Até lá! De volta com o RDTV, agora são 8 horas e 34 minutos.
E a sessão da Câmara de Cuiabá foi encerrada mais cedo nesta quinta. O motivo? A reunião do Conselho de Transporte da capital, que discutiria o aumento da tarifa de ônibus, reajuste que foi aprovado. Assim, o valor pode passar dos R$ 2,85 para R$ 2,94. Trabalhadores e estudantes protestaram contra essa medida em frente à Secretaria Municipal de Trânsito. As discussões sobre essa mudança acontecem desde o ano passado. Em dezembro de 2013, a tarifa de ônibus em Cuiabá sofreu uma redução de 25 centavos e caiu de R$ 2,95 para R$ 2,60. Já neste ano, em fevereiro, as empresas que atuam no transporte público propuseram o valor de R$ 3,10, com base nos custos do serviço e manutenção dos coletivos. Mas a Associação dos Usuários de Ônibus pediu a revisão das planilhas apresentadas e a apreciação dos novos valores ficou para esta quinta-feira, dia 13. Para pressionar o Conselho Municipal a barrar esse aumento, a Central Única dos Trabalhadores realizou um protesto em frente à Secretaria de Trânsito da capital. Nós estamos aqui para dizer não aumento da tarifa e melhoria no transporte público, mais contratação de cobradores e melhoria nos pontos de ônibus para que a população possa ser transportada com mais segurança e com acessibilidade. A imprensa foi impedida de acompanhar a reunião que acontece aqui na SMTU. Porém, o presidente da CUT alerta: se a nova tarifa for aprovada, novas manifestações estarão previstas. No protesto desta quinta, vidros da porta de entrada da SMTU foram quebrados. Diante do clima acalorado, a polícia foi chamada e a segurança reforçada. No entanto, a revolta dos trabalhadores não sensibilizou o Conselho, que aprovou o reajuste da tarifa, que pode custar R$ 2,94. A votação foi acompanhada por alguns vereadores que demonstraram insatisfação com a medida. É um absurdo o valor indevido cobrado. É indevido esse valor. Não tinha que fazer isso hoje sem saber a destinação do dinheiro que foi cobrado a mais. Como é que nós estamos discutindo o aumento da tarifa do transporte coletivo se a gente não sabe o que vai fazer com o dinheiro cobrado a mais da população? Isso é um absurdo isso. A Câmara vai reagir fortemente contra isso. Contrariando o parlamentar, o secretário de Trânsito e Transporte Urbano de Cuiabá, Antenor Figueiredo, apontou que cabe ao Executivo manter ou derrubar esse aumento. Isso aí incide valor de salário de motorista, valor de pneu, valor de número de passageiros transportados e valor do óleo diesel. Nós analisamos agora, nesse exato momento, a tarifa de 2013. Tá? Então, R$ 2,60 já foi reduzida pelo prefeito Mauro Mendes. Agora, como o contrato reza que todo mês de dezembro tem que se fazer um reajuste em cima dos insumos apresentados, chegamos nesse valor. Mas as explicações do secretário não convenceram os manifestantes. Se a tarifa aumentar, a cidade vai parar. Se a tarifa aumentar, a cidade vai... Já a Prefeitura de Várzea Grande prevê mudanças no transporte coletivo. Entre elas está a implantação do projeto Passe Livre. Saiba mais na reportagem de Camila Paulino e Júlio Cruz. A primeira ação da Prefeitura de Várzea Grande foi recriar a pasta de Serviços Públicos e Transporte para tratar das questões relacionadas à coleta de lixo, limpeza da cidade e transporte coletivo, funções anteriormente atribuídas à Secretaria de Infraestrutura do município. Agora desmembrada, o comando da nova pasta ficou a cargo de Roldão Lima Júnior, do PMDB, que também é secretário especial de gabinete, além de coordenador do Plano Municipal de Saneamento Básico e também cuida da Secretaria Especial da Copa. O gestor garante que não haverá dificuldades para comandar todas estas atribuições, que não vai ter muita dificuldade, porque todas as estão ações se relacionadas. Até porque a questão das obras da Copa, como muitas obras efetivamente não vão estar pronta para este ano, há um plano da Secretaria do próprio Governo do Estado, da Secretaria de Secopa do Estado, otimizar essas ações operacionais, ou seja, coleta de lixo, limpeza, melhorar o sistema de transporte coletivo, aumentar a nossa frota, né? A questão do Plano Municipal de Saneamento, ele tem tudo a ver com relação
a coleta, a destinação do lixo com relação à nossa pasta. Diante da recriação desta pasta, a Prefeitura garante algumas mudanças nas questões relacionadas ao transporte público. A exemplo da implantação do projeto Passe Livre, que prevê a gratuidade no custo da passagem aos estudantes. Esta foi uma promessa de campanha do prefeito Wallace Guimarães, do PMDB. E agora, a população reivindica esta medida. O Passe Livre seria importante por quê? Porque a gente, vamos dizer, somos o futuro da nação. Todo mundo fala. E o Passe Livre é uma coisa que todos os alunos vêm lutando por ele já faz muito tempo. As manifestações do ano passado, por exemplo, é um exemplo bem grande disso. Precisa, sim. Esse prefeito só fala que vai fazer, não melhora nada, porque no bairro não tem escola e eu estudo longe. Eu e meus irmãos, minha mãe gasta muito com nós três. A Prefeitura de Várzea Grande garante que em 2013 este projeto será implantado e prevê um gasto de aproximadamente R$3 milhões por ano com o Passe Livre, sendo que 50% do custo é por conta do município e o restante é contrapartida da empresa prestadora de serviço. Já foi alocado no orçamento do município para a Secretaria de Educação e estamos otimizando para finalizar esse estudo para implementar definitivamente no município de Várzea Grande o transporte coletivo de graça para os alunos de nossa cidade. E outra reclamação da população é quanto à qualidade do transporte. E eles esperam que mais veículos sejam disponibilizados ou que outra empresa seja contratada para atender a demanda. É muito pouco o transporte daqui, tem que ter outra firma para vir ajudar a dar suporte. Que aqui, o que está aqui está muito pouco, difícil. Nós estamos igual a sardinha dentro desses ônibus aqui, porque não tem mais. Olha, eu acho que deve ter sim, porque a gente vem dos ônibus muito apertado, assim, muitas pessoas em pé, os idosos, geralmente eles tomam conta já dos bancos quando entram dentro do ônibus, então tem que ter mais ônibus sim. Quanto a estas questões, o secretário garante que ainda este ano algumas medidas serão tomadas para amenizar estes problemas. Nós vamos fazer um estudo para ver quando vence efetivamente o contrato e para a gente desenhar, nós até por força da legislação federal, nós temos que até janeiro do ano que vem, né, fazer também aos modos do Plano Municipal de Saneamento, nós temos que fazer o Plano Municipal de Mobilidade Urbana e esse estudo impacta num estudo de mobilidade, não só com relação ao transporte coletivo, mas ao transporte alternativo. E o deputado estadual José Riva, do PSD, obteve 2 vitórias na esfera eleitoral nesta quinta. Isto porque o TSE o absolveu de 2 processos. Um por compra de votos e caixa 2 em Santo Antônio de Leverger e outro por gastos ilícitos, processo em que o parlamentar é acusado de distribuir combustível em Tangará da Serra. Ambos ocorreram nas eleições de 2006. Na prática, a decisão pode provocar nova reviravolta no cenário político. Agora, eleitoralmente, o social-democrata está livre para concorrer ao pleito em outubro. Mais informações na reportagem de Camila Cervantes, no portal do Grupo RD News. E você não saia daí, porque na volta temos ao vivo uma entrevista com o vereador por Cuiabá, Dilemário Alencar, do PTB. Caso tenha a sua pergunta ao nosso convidado, mande agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br. Mas antes, uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer com o céu aberto, mas com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Faz 24 graus na capital. São 8 horas e 43 minutos. Vejo você em instantes no portal do RD News e também na TV Mato Grosso, no canal 27. Rotas da Copa. Procure evitar o trânsito dos horários de pico. 7 horas às 8h30, 11 horas às 12h30 e 17 às 19 horas. Procure rotas alternativas no seu caminho. Saiba mais no site www.mt.gov.br. O destino pode ser tentador, mas essa viagem não tem volta. Todos os anos, milhares de pessoas são iludidas com propostas de trabalhos tentadoras. Duvide sempre de oferta de emprego fácil e lucrativo. Tráfico humano. Não embarque nessa. Denuncie. Disque 100.
O câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros e mata. Durante o verão, na piscina e na praia, os cuidados devem ser redobrados. Câncer de pele. O sol deixa marcas que você não espera. Previna-se. Nunca um governo fez tanto para Mato Grosso em tão pouco tempo. Rotas da Copa. A Avenida da FEB está interditada parcialmente no sentido Várzea Grande-Cuiabá no trecho do quilômetro 0. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br. A violência sexual contra a criança e o adolescente é uma prisão, onde o condenado é a própria vítima e a sentença dura a vida inteira. Denuncie esse crime. Só assim vamos libertar o futuro de muitas crianças. TV Alencastro. Até 2015, Cuiabá deverá ter 4 UPAs em pleno funcionamento. A primeira, implantada na Morada do Ouro, já fez 90 mil atendimentos nos 6 primeiros meses de funcionamento. A próxima a ser inaugurada é a UPA do Pascoal Ramos. A previsão é que a obra seja entregue até o fim deste ano. E as licitações para a contratação das empresas que irão construir as unidades do Jardim Leblon e do bairro Cidade Alta estão com datas marcadas para os dias 6 e 10 de março. 32 pessoas foram contempladas no primeiro sorteio da Nota Cuiabana 2014. Elas vão dividir um prêmio no valor de R$45 mil. Os ganhadores foram conhecidos a partir de sorteio da Loteria Federal. Este ano ainda serão distribuídos R$370 mil em prêmios, divididos em 6 sorteios, sendo 2 especiais. Um no aniversário de Cuiabá em abril e outro no Natal. Para participar, cadastre-se www.notacuiabana.com.br e exija a nota fiscal sempre que for pagar por um serviço. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. De volta com a RDTV e ao lado do vereador por Cuiabá, Dilemário Alencar, do PTB. Caso queira fazer a sua pergunta ao nosso convidado, é só mandar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br. Inclusive você, que nos acompanha pela TV Mato Grosso, no canal 27, aqui na Baixada Cuiabana. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, vereador, e obrigada mais uma vez pela presença no RDTV. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos os telespectadores do RDTV. Parabenizar, Thalita, você pelo programa, um programa que tem uma audiência qualificada e que vem levando cidadania e informação ao povo mato-grossense. Vereador, uma das principais bandeiras dos seus mandatos é a questão do transporte coletivo e a gente teve uma discussão muito dura ontem no Conselho Municipal com o aumento da tarifa de ônibus do transporte coletivo de Cuiabá. Qual é a avaliação do senhor desse aumento de R$ 2,85 para R$ 2,94? Olha, a minha avaliação é que foi um equívoco aumentar a tarifa, mesmo que nesse valor de R$ 2,80. Por quê? A gente defende que antes de aumentar qualquer tarifa, tinha que se discutir um plano de melhorias para o transporte coletivo de Cuiabá, que há décadas vem num estado muito ruim. São ônibus velhos, sem ar-condicionado, uma superlotação no horário de pico, porque tem poucos ônibus nas linhas, né? E também, assim, um atendimento muito ruim, principalmente depois que foram demitidos todos os cobradores. Sofre muito os usuários todos os dias, sobretudo as pessoas idosas e as pessoas com deficiência. Então eu penso que Cuiabá, que vai ser sede da Copa, nós estamos a 90 dias do primeiro jogo da Copa, vai ser terrível, né? O turista ter que enfrentar esse péssimo transporte coletivo de Cuiabá. Então eu acho que foi um equívoco o aumento da tarifa, né? Na verdade, os empresários tentaram aumentar a tarifa para R$ 3,08, eles queriam aumentar já em janeiro. Nós, na tribuna da Câmara, fizemos essa denúncia, começamos a mobilizar a sociedade cuiabana e ontem foi aprovado pelo Conselho Municipal, na verdade, uma tarifa de R$ 2,94, significa, Thalita, 13,8% de aumento.
Vereadora, a gente tem uma pergunta do Itamar Jefferson. Ele gostaria de saber do senhor a sua posição sobre o aumento da tarifa de ônibus, uma vista que o senhor colocou várias faixas comemorando quando ela foi reduzida. Correto. Seria necessário reduzir essa tarifa ainda mais do que está hoje, vereador? Na minha opinião, sim. Veja, quando nós assumimos nosso mandato, mesmo logo depois de eleito, até ontem eu assisti, assisto sempre seu programa, Thalita. Ontem eu estava assistindo atentamente o secretário de Transporte. Aí ele disse, mas o vereador, mas o Dilemário, ele era secretário quando aumentou a tarifa para R$ 2,95. Não. Veja só, eu saí da Secretaria de Trabalho em abril de 2010 para ser candidato, senão não poderia ser candidato. E, na verdade, esse aqui é o cálculo tarifário de 2013. E quando os empresários de transporte coletivo solicitaram o aumento, foi no dia 28 de novembro. Eu já era vereador eleito por Cuiabá. Foi nessa planilha aqui que eu estudei e percebi que eles incluíram 653 cobradores, e todos nós sabíamos naquela época que não existia cobrador. Foi quando eu fiz a denúncia no Ministério Público, levei também para o conhecimento do prefeito Mauro Mendes, solicitando auditoria, e depois de feita a auditoria pela Prefeitura e o Ministério Público, estava tão errada essa planilha tarifária, tanto é que o prefeito baixou a tarifa no dia 18 de dezembro de 2013 para R$ 2,60. Veja como foi importante baixar essa tarifa para R$ 2,60. Porque se nós não fizéssemos essa denúncia, o vereador fizesse essa denúncia, na verdade esses 13,8%, Thalita, ia ser sobre a tarifa de R$ 2,95. Sabe quanto que a tarifa de Cuiabá estaria hoje? R$ 3,30. Então eu penso que foi importante a denúncia, só que, volto a dizer, Itamar, foi um equívoco. Há menos de 90 dias baixou o prefeito a tarifa para R$ 2,60. Eu penso que era para manter ela congelada em R$ 2,60 como uma forma de compensar financeiramente os usuários por terem pago uma tarifa superfaturada em 2013. Entre os argumentos usados pelo secretário, inclusive ontem, para a concessão e para o aumento da tarifa, seriam os custos ligados aos ônibus. A questão dos pneus, a gente até viu na entrevista de hoje na matéria. A questão dos pneus, do diesel. Como que o senhor avalia? Você acha que não deveria ter reajuste nenhum, então? Olha, eu penso, Thalita, que o secretário não pode agir como advogado dos empresários de transporte coletivo. É um equívoco quando ele se arvora e, nessa questão, se coloca como advogado dos empresários de transporte coletivo. Nós temos que entender o histórico desse processo de transporte coletivo em Cuiabá. Os empresários de transporte coletivo vêm lucrando há mais de 15 anos com uma das tarifas mais caras do Brasil. Para você ter uma ideia, esse valor de 13,8% que foi aumentado agora, defendido pelo secretário anterior, significa o maior reajuste em tarifa entre todas as capitais brasileiras. Então ele não pode ficar defendendo, porque aumentou o pneu, porque aumentou o diesel. Não, eu acho que ele tinha que fazer ao contrário, defender melhorias para o transporte coletivo. Foi aumentado esse valor em 13,8%, o IPCA, acumulado nos últimos 12 meses, deu apenas 5,58%. Um valor abusivo. Acima do que foi dos impostos que estão Exatamente, um valor abusivo. Então eu penso que, na verdade, o secretário teria que se juntar ao vereador Dilemário, aos outros vereadores da Câmara, e defender um programa para melhoria no transporte coletivo de Cuiabá. Vereador, o Vladimir parabeniza a sua luta pelo transporte coletivo e pergunta qual será o próximo passo sobre a questão da tarifa, uma vez que foi aprovado pelo Conselho, vai para a Câmara agora esse projeto. E aí, como fica? Veja só, ontem, ao ser aprovado de R$ 2,94, nós colocamos na mesa de negociação do Conselho Municipal que era necessário fazer a compensação financeira em relação ao que foi cobrado a mais do usuário no ano passado pela tarifa superfaturada. Muito bem. Nesse aspecto, o secretário da SMTU informou que iria levar para o prefeito para fazer uma compensação financeira. O prefeito decretou já o aumento da tarifa de R$ 2,80, ou seja, reduzindo de R$ 2,94 para R$ 2,80, que dá 14 centavos. Só que esse número é muito divergente dos números da Associação dos Usuários de Transporte Coletivo.
da planilha que nós confeccionamos com a associação. Que seria de quanto? Na verdade, nós estamos defendendo que o desconto, tá, não tem que ser de 14 centavos, e sim de 25 centavos. Por quê? Os empresários não lucraram 8 milhões e 800 de forma indevida em 2013, mas sim 13 milhões e 400. Aí tem uma diferença nessa conta, ou seja, os empresários estão ficando ainda com lucro indevido nessa conta feita pela SMTU de 4 milhões e 600. Teria que abater esse valor, então. Teria que abater, e fazendo essa compensação de 4 milhões e 600, a tarifa tem que permanecer em 2,60. É por isso, Thalita, que nós estamos trabalhando uma peça jurídica, junto com a Associação dos Usuários, para arguir junto à Justiça que seja nomeado um perito para checar esses números que estão muito divergentes da SMTU. Na prática, vamos buscar o judiciário para contestar esse valor, é isso? Exatamente. Os números são muito divergentes. Primeiro, o valor de 13,7% a gente entende que é abusivo, porque o IPCA deu apenas 5,58%. A compensação financeira é errada. 13 milhões. Né? 13 milhões e 400, eles estão compensando apenas 8 milhões e 800. Vereador Marcos Rogério pergunta pelo chat que o senhor distribui nos pontos de ônibus panfletos com a logomarca do senhor. Ele pergunta se isso não é propaganda eleitoral antecipada ou, no mínimo, crime ambiental. Não, não é propaganda antecipada porque eu não sou candidato. E também nos meus panfletos eu coloco o aviso. Ao ler o panfleto, guarde ou jogue no lixo. Agora, se o vereador não divulgar o que está fazendo, não mobilizar a sociedade, principalmente nessa questão da tarifa de transporte coletivo, os empresários vão continuar mandando e desmandando aqui a tarifa de ônibus. Na verdade, se não fosse a ação do vereador Dilemário e dos demais vereadores de denunciar que a tarifa iria para R$ 3,10, hoje nós estaríamos amargando no mínimo a tarifa de R$ 3,00. Então eu vou continuar com essa firmeza, tá? Eu não vou permitir ser desqualificado nessa luta, porque é uma luta justa. Volto a dizer, é um sofrimento diário de quem usa o transporte coletivo de Cuiabá aqui, e eu penso que a população aprova, porque a população anseia por um transporte melhor aqui em Cuiabá. O mesmo Marcos Rogério, o vereador pergunta, fala o seguinte: o senhor fala muito sobre a passagem de ônibus, mas e os 200 milhões de concessão da CAB, do saneamento básico da capital? Por que o senhor não fala da CAB? Falo, critico, inclusive quando a CAB tentou passar por cima da lei que acabava com a isenção para as contas de água dos centros comunitários, das igrejas católicas, igrejas evangélicas, dos centros comunitários, das creches, dos centros comunitários dos clubes das mães, foi o vereador Dilemário que conseguiu barrar. A CAB iria lucrar de forma enorme também sobre essas entidades de fins sociais. Quem denunciou foi o vereador Dilemário, tanto é que hoje as igrejas não pagam água, as creches nem os centros comunitários. Agora, esse valor de 200 milhões também não é o real. Na verdade, a concessão da CAB foi feita em 150 milhões, que foi usado para fazer asfalto do Poeira Zero. Acha justa a abertura da CPI para investigar os serviços da CAB? Acho justo, assinei na época. O então presidente João Emanuel engavetou, todo mundo sabe. Nós entramos na justiça para implantar e agora está correndo, e eu espero que a CPI dê resultado. O fato é o seguinte: ninguém está contente hoje com os serviços que a CAB vem apontando. É preciso melhorar. Eu volto a lembrar aqui que em abril de 2015 encerra o prazo da CAB para ela universalizar a água. Nós estamos cobrando e queremos que a CAB dê resultado. Mas ainda acha que a medida foi assertiva da concessão? Tem que esperar até 2015 para que as coisas aconteçam? Veja, eu penso que a concessão ela poderia dar certo, como deu em Campo Grande, em várias outras capitais brasileiras. Agora, a CAB tem um contrato para cumprir, né? Eu acho muito difícil ela cumprir até abril de 2015 a universalização da água, né? Agora, como o próprio prefeito Mauro Mendes diz, nós temos que cobrar, mas esperar, porque também se for romper o contrato com a CAB, o município teria que devolver esses recursos, né? Então o que cabe a nós é cobrar e defender que a CAB atenda melhor a população de Cuiabá. Falando em trabalhos do Legislativo, o Júlio Pinheiro, seu companheiro de partido, assumiu a presidência depois do afastamento do ex-presidente João Emanuel, que passa por uma CPI e também uma investigação. Acha que melhorou o relacionamento com o Executivo? Era necessária essa mudança? Olha, eu não votei
no vereador Júlio Pinheiro para presidente, mesmo ele sendo do meu partido, né? Mas quero aqui dizer que ele está buscando fazer uma gestão mais harmoniosa, tanto com o Executivo Municipal, também com os vereadores. Esse primeiro momento, esses primeiros meses do vereador Júlio Pinheiro tem sido positivo. Herdou uma situação extremamente complicada da Câmara Municipal, a Câmara com um déficit de mais de 8 milhões de reais, e o Júlio já é um vereador experiente, e eu torço que dê certo, né? Eu agora vou cobrar para que a Câmara realmente tenha um presidente atuante que trabalhe de forma transparente. Ele chegou de chamar o senhor para uma conversa durante a sessão da Câmara, se eu não me engano, de terça ou da semana passada, porque o PTB estaria sendo muito alvo de críticas por parte da base do Mauro Mendes, do PSB. O senhor concorda com a posição dele? Na verdade, não é o PSB, é um equívoco do vereador Adilson da Levante, né, que vem levantando essa questão da concessão da CAB em relação ao investimento de 150 milhões, da privatização da CAB, da concessão da CAB, né? Só que nas contas que o prefeito Galindo foi remetido para a Câmara pelo Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas aprovou as contas do governo Galindo. E na época, ele devia votar contra, não, ele se absteve. E aí ele está fazendo um palanque em cima das contas do Galindo e deu esse estremecimento. Então, se o PTB serve para defender o governo do Mauro Mendes, eu penso que também a bancada do PSB tem que ser amistosa com a bancada do PTB. Mas não seria necessário um rompimento ainda? Creio que não, né? Eu torço muito pelo governo do prefeito Mauro Mendes. Sou da base, mas defendo aquilo que é positivo para o povo. Por exemplo, na questão do transporte coletivo, acho que está errando o governo. Acho que tem que melhorar o transporte coletivo, não tem que aumentar a tarifa. Mas Cuiabá precisa ter um bom prefeito, né? Todo mundo está torcendo, está na expectativa, e eu espero que realmente o prefeito Mauro Mendes dê certo, porque Cuiabá precisa de um bom prefeito. Para encerrar nosso bate-papo, o PTB, o ex-prefeito Galindo, presidente do PTB no estado, anda meio afastado do cenário político. Quais são as últimas articulações do partido para garantir um bom quórum eleitoral em outubro desse ano? Olha, o PTB vem muito forte para as eleições de 2014. Nós montamos uma chapa bastante competitiva na área estadual e federal e temos uma grande candidata a senadora, que é a ex-senadora Célia Checharenko, que tem grandes serviços nas áreas sociais, nas áreas trabalhistas prestadas aqui ao povo de Cuiabá, né? Mas uma possível coligação com democratas aí vai virar uma briga com Jaime Campos. Nós vamos defender o nome da deputada Célia, é um processo democrático, né? Eu particularmente quero aqui dizer que eu sou muito simpático à pré-candidatura do senador Pedro Táxi. Eu acho que Cuiabá, Mato Grosso, tem que mudar o rumo. Está aí as obras da Copa, um grande exemplo de desorganização do atual governo. O povo mato-grossense, cuiabano especialmente, perdeu o encanto pela Copa do Mundo, pela desorganização das obras desse governo que está aí. Muitas denúncias de desvio de recurso público, obras mal feitas. Enfim, eu acho que Mato Grosso tem que dar uma mudada e eu, particularmente, vou defender de forma democrática, dentro do PTB, a candidatura a governo do senador Pedro Táxi. Só para uma última pergunta do André Luiz, por meio do chat, apesar de a gente estar com o nosso tempo estourado, ele pergunta para o senhor se não é demagogia impedir que igrejas e demais entidades não paguem pelo serviço de água, né, que o senhor estava falando antes, como transporte gratuito e água, e será rateado entre todos os outros usuários, todos esses serviços, a exemplo do transporte gratuito. E aí, como fica essa questão da isenção? Eu não vejo dessa maneira. A isenção fortalece o desperdício? Não, primeiro a água não é distribuída, a despesa das igrejas, dos centros comunitários não são distribuídos pela parcela da comunidade inteira, não. Eu advogo isso porque essas entidades, as igrejas, os centros comunitários, elas prestam um relevante serviço à sociedade. Mas e na questão do transporte gratuito, que é o que ele pontua? É o passe livre, né? Eu, particularmente, sou a favor do passe livre, como um instrumento de programa social, de inclusão. O passe livre representa economia para diversas famílias. Eu até acho que poderia colocar um teto, né, para beneficiar as famílias mais carentes. Mas a lei está aí, eu acho que é um avanço, né, e eu não sou contra o passe livre. Posso até defender alguns mecanismos de fiscalização para a concessão do passe livre, mas é um programa extremamente
social e que beneficia milhares de famílias que têm 2, 3, às vezes até 4 alunos que estudam nas escolas de Cuiabá, aqui de Cuiabá. Tá certo, vereador, a gente agradece a sua presença aqui na RDTV. Eu agradeço, estou à disposição sempre do RDTV e quero continuar trabalhando firme e levantando as bandeiras de interesse do povo cuiabano na Câmara Municipal de Cuiabá. Tá certo, vereador. A gente também agradece todas as participações que foram feitas por meio do chat do portal RD News. A gente se vê então novamente na segunda-feira, às 8h30 da manhã. Para você, um bom descanso e até lá.